Você gosta da franquia O Planeta dos Macacos? Tá sabendo que O Planeta dos Macacos, O Reinado, o quarto filme da franquia, chega aos cinemas no dia 9 de maio? Já faz muito tempo que viu os outros filmes e não se lembra sequer quem é César? Quem é César? Não se preocupa, eu vou te ajudar. Eu não sou professor de cursinho, mas eu tenho aqui um resumão para você, não só de um nem de dois, mas de três filmes, dos três filmes anteriores, para você ir ao cinema numa boa sem precisar reassistir tudo. Temos aqui a pergunta do internauta: eu não vi nenhum filme, posso assistir o resumão também e ir ao cinema ver esse? Bem, eu não recomendo, mas pode. Antes de começar, eu nem precisava comentar, né, que esse conteúdo está infestado de spoilers. Então, sem mais lero-lero, começando com Planeta dos Macacos, A Origem, filme lá de 2011, e como o próprio subtítulo já diz, ele mostra a origem de César, o grande líder dos primatas. O filme começa com a mãe dele sendo capturada na floresta e sendo levada até o laboratório Genesis, onde seria testada com a droga ALZ-112, numa pesquisa encabeçada pelo cientista Will Rodman, vivido pelo James Franco, que busca, com essa pesquisa, encontrar a cura para o Alzheimer. Como ela é saudável, o cérebro dela cria novas conexões que a deixam super inteligente. E aí, no dia da reunião com os acionistas, para apresentar os bons resultados obtidos com a chimpanzé, ela foge da sua gaiola de forma furiosa, causando pânico no laboratório e acaba sendo morta por um segurança. A pesquisa é então desmantelada e os pesquisadores são obrigados a sacrificar todos os animais envolvidos. Bom, aí eles descobrem que o motivo do ataque da chimpanzé é porque ela tinha tido um filhote e só queria protegê-lo. Tá, agora peraí, que eu vou ter que fazer um comentário aqui. Como é que um bando de pesquisadores, cientistas e tal, e ninguém, absolutamente ninguém, percebeu que essa macaca estava prenha? Bom, aí o Will resolve levar o filhote para sua casa em vez de sacrificá-lo, e o seu pai o batiza de César. Descobrimos que o Will queria muito que a pesquisa desse certo porque o seu pai sofre de Alzheimer. Passam-se 8 anos. O filme mostra como César se desenvolveu, que herdou a inteligência de sua mãe, mas aí ele começa a questionar de onde veio, adolescentes. E o Will conta a ele tudo sobre sua origem. Nesse tempo, o Will roubou a fórmula do laboratório e fez seu pai de cobaia, num ato de desespero. Mas não é que funcionou? Só que agora a doença está combatendo o medicamento e voltando mais forte. Durante uma crise, o pai dele bate o carro do vizinho, que o agride e o César o ataca para defendê-lo. Com isso, ele tem que ser levado para um abrigo de primatas. E nós temos daí em diante, até a sequência final, basicamente um desses filmes de prisão, né? Que é esse abrigo para o qual o César é levado, com toda aquela coisa de ser maltratado pelos guardas, de ter um preso que pega no pé dele, de ter um preso que todos têm medo, etc. Esse preso aqui, no caso, é um gorila, que nunca é solto da sua jaula, e o César consegue roubar um canivete de um rapaz, e durante uma noite ele abre a gaiola desse gorila e o solta. Daí em diante ele vai ganhando a confiança dos outros e até se tornar o maioral lá do abrigo. Nesse meio tempo, eles passam a testar uma nova droga, que é a 113, no Koba. E o Franklin é infectado. O Franklin é um assistente, né, do Will. E aí acaba infectando o vizinho do Will depois. Aí o pai do Will morre, ele se demite, bate aquela crise de consciência e ele vai lá subornar o Logan, o responsável pelo abrigo, para entregar ao César. Só que aí o César se recusa a sair porque ele se encontrou ali entre os outros primatas e acaba sendo saudado por eles quando ele toma essa decisão. Durante a noite, o César foge, entra escondido na casa do Will e rouba as amostras do ALZ-113. Ele libera a droga lá no abrigo de primatas, deixando os outros também todos aprimorados, meio como ele, e de modo que eles aprendem a se comunicar com ele. Então eles bolam um plano, armam uma emboscada para pegar os guardas e fogem do abrigo na noite seguinte. E aí ele tem um embate ali com o Draco Malfoy adulto, que é onde ele diz a sua primeira palavra. Não! E depois de fugirem, eles invadem o laboratório, resgatam os primatas de lá e em seguida os do zoológico e assim por diante até seguir rumo à ponte Golden Gate. Aí eles precisam atravessá-la para chegar até o parque lá das Sequoias, onde eles vão fazer morada. Rola toda uma sequência de ação, polícias perseguindo, helicópteros e tal, até que eles conseguem chegar lá
O Will, que estava seguindo eles, ele chama pelo César e pede para ele voltar para casa. E aí ele se aproxima dele e diz: César está em casa. Tem ainda uma cena pós-créditos que mostra o vizinho do Will, que foi infectado, indo até o aeroporto. Ele é um piloto de avião, com o nariz sangrando, e aí a gente vai ver que ele vai acabar contaminando o mundo todo com aquela enfermidade. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, valeu? Então vamos embora pro próximo. Planeta dos Macacos, O Confronto, foi lançado em 2014 e se passa cerca de 10 anos depois de A Origem. O filme começa com imagens de notícias mostrando o avanço da chamada gripe símia, que dizimou a maior parte da população humana. E aí logo depois a gente vê os macacos que agora já são capazes de caçar, montar, e eles construíram tipo uma aldeia. O César já tem um filho com a Cornélia, do primeiro filme, que se chama Olhos Azuis, e logo no início nasce o caçula da família, Cornélios. Mas ela não está bem em decorrência do parto. Bom, Olhos Azuis e o Ash, eles encontram um grupo de humanos que estavam ali procurando uma hidrelétrica para poder restabelecer a energia na cidade e pedir ajuda. Aí tem um idiota que atira no Ash e o César os manda embora. Bom, esses humanos eles vivem numa colônia no que restou de São Francisco, uma São Francisco pós-apocalíptica. Bom, o Malcolm, que é o protagonista ali entre os humanos, ele volta para pedir para o César para deixar eles trabalharem na hidrelétrica. O César permite, com a condição de que eles não levem nenhuma arma. O Koba, que é o macaco que é resgatado lá no laboratório do primeiro filme, ele é contra a decisão. Como ele foi muito maltratado pelos humanos, ele tem um ódio que ainda fala muito alto. E o tiro no Ash ainda gravou isso. Bem, durante um acidente ali na represa, os macacos descobrem que aquele idiota lá que atirou no Ash e que diz que a culpa da doença é dos macacos, mesmo sabendo que o vírus foi criado por seres humanos no laboratório, ele estava escondendo uma arma. E aí, desapontado, o César os expulsa, mas acaba dando para eles mais um dia, quando Ellie, que é a companheira do Malcolm, vê a Cornélia doente e dá um antibiótico para ela. Bom, o Koba aí fica revoltado e diz que o César ama mais os humanos do que os macacos. E o César acaba espancando na frente de todo mundo. Bom, aí o Koba vai até a colônia, rouba algumas armas. E à noite, quando tá todo mundo ali festejando porque a energia voltou e a Cornélia tá curada, ele se aproveita para pôr fogo em tudo e atirar no César, de modo que só ele vê que foi o Koba que atirou. Bom, aí o César despenca floresta abaixo, aparentemente morto. E o Koba faz parecer que foi um ataque dos humanos e lidera o confronto entre os macacos e os humanos, conduzindo todos até a cidade. Eles conseguem derrotar esses humanos lá, estavam tentando resistir, fazem deles prisioneiros. Bom, aí o Malcolm, a Ellie e o grupo, eles encontram o César, que revela a verdade sobre o Koba, e levam ele até a sua antiga casa. A Ellie o opera, retira a bala, e eles partem para a colônia para tentar libertar os humanos. Bom, e alguns remanescentes eles tinham conseguido se esconder do Koba e eles espalham explosivos C4 por toda a torre onde os macacos estão. Aí o Malcolm tenta impedi-los, mas o Dreyfus, que é o personagem do Gary Oldman, que aparece pouco, explode junto com a torre, logo depois de ter feito um pedido de socorro pelo rádio a uma base militar no norte. Bom, aí a guerra está prestes a começar. Enquanto isso, o César e o Koba eles lutam no alto da torre, lá na presença de todos os primatas. O Koba ele não consegue vencê-lo até que a torre explode. Aproveitando que o César e os outros estão ajudando os feridos ali no meio dos destroços, o Koba atira neles e acaba atingindo Maurice. O César pega desprevenido, joga ele no chão, o Koba se pendura numa viga para não cair do alto da torre, e é quando o César o segura pela mão. Aí o Koba diz: macaco não mata macaco. No que César responde: você não é macaco. E o solta. O Malcolm encontra o César, mas que diz para ele ir embora, já que os macacos iniciaram a guerra, então os humanos não vão perdoá-los por isso. E vamos então para o resumo do último filme da até então trilogia, O Planeta dos Macacos, A Guerra, que vem em 2017 e se passa 15 anos após os acontecimentos do primeiro filme. Bem, tudo que restou do exército dos Estados Unidos foi reunido para a guerra contra os primatas e um implacável coronel das forças especiais, que aqui é vivido pelo Woody Harrelson. Ele e seu batalhão foram enviados para exterminar os macacos.
O César tem fugido por 2 anos e rumores dizem que ele comanda tudo de uma base escondida numa floresta. Bom, logo no início do filme tem uma sequência de ação ali com soldados dessa força especial atacando uma trincheira dos macacos, mas eles conseguem defendê-la. Descobrimos que alguns macacos se subordinaram aos humanos. Eles são chamados de jumentos por eles. Um desses é capturado junto com outros humanos depois do ataque, mas consegue fugir. Os humanos são enviados como um recado para o coronel. Olha, se vocês deixarem a mata para nós, a gente não precisa mais continuar com essa matança. Bom, já de volta ao esconderijo, que é um complexo ali de cavernas, com uma cachoeira e tal, os macacos recebem Olhos Azuis e o Rocket de volta, e eles tinham partido com a missão de encontrar um lugar para ser a nova morada dos macacos. O César pede cautela com a mudança. O Inter ele não se contenta e acaba entregando a localização dos macacos para os humanos. E aí, durante a noite, ocorre um ataque com todos dormindo. Olhos Azuis e Cornélia são mortos pelo próprio coronel. Isso deixa o César enfurecido, e aí, enquanto todos estão partindo para esse novo lar, o César vai atrás de vingar sua família. Maurice, Rocket e Luca, eles não deixam que ele vá sozinho, e aí, a procura do coronel, eles vão parar num casebre, matam um humano e descobrem logo depois aquela menina que não sabe falar, né, na casa, e que seria batizada de Nova, mas pelo Maurício mais tarde. Bom, durante uma parada, tem um macaco, né, que a gente conhece só como Macaco Mal, ele só fala Macaco Mal. E aí ele se junta ao grupo, pois ele sabe onde ficam as instalações lá das forças do coronel. O Luca acaba sendo morto por um soldado ali nos arredores. O César, que está completamente tomado pela raiva, ele acaba sendo capturado e aí descobre que toda a sua manada foi interceptada e está presa lá. Estão sendo forçados a trabalhar sem comida, sem água. O Cornélio, seu filho, também está preso numa jaula com outros filhotes. Bom, o coronel, durante uma noite, pede que o jumento, aquele lá do início do filme, leve o César até ele. O César quer entender por que ele está junto com os humanos ali. E ele diz que está por si só. Mas o César se questiona ele, né, se o coronel iria poupá-lo depois de matar todos os outros macacos. Lá na sala do coronel, ele começa a contar que matou seu próprio filho. Porque a doença, né, que os humanos herdaram, ela estaria evoluindo e alguns começaram a perder a fala, né, como a menina, até se transformar em feras completas. E aí ele mandou matar todos que apresentassem esses sintomas, seus soldados, os familiares deles, qualquer um. E aí por isso o restante do exército pediu sua cabeça e está preparando um ataque. O coronel quer os macacos para construir um muro para fortalecer a instalação. Maurice, Rocket, o Macaco Mal e a Nova, eles descobrem um túnel que dá dentro do complexo. E aí, certa noite, a Nova entra e dá alimento e água para o César. E ele já estava prestes a morrer porque ele estava sofrendo muitos castigos ali por conta do coronel. É uma cena bem bonita que ela retrata muito a essência da franquia, né? Sobre essa coisa de humanidade, de empatia, que não tem a ver com você ser humano ou você ser macaco. Com o César saudável, eles bolam um plano para fugir. E isso acaba acontecendo na mesma noite em que o exército chega para atacar o complexo. E aí tá rolando toda a troca de tiros, explosões, os macacos tentando fugir, e aí o César parte para sua vingança pessoal. Ao chegar na sala, ele encontra o coronel bêbado, machucado, chorando. O César pega uma arma, aponta para ele, coloca a arma na própria testa, né? Mas aí o César desiste. O coronel então toma coragem e atira contra o próprio rosto. Os soldados que atiravam nos atacantes, né, acabam vendo os macacos fugindo e começam a atirar nos macacos. Aí o jumento tá lá ajudando a recarregar as metralhadoras, mas começa a se sentir mal fazendo aquilo. Ele vê o César correndo em direção a um tanque de combustível com uma granada para poder explodir tudo. E aí, só que pouco antes dele lançar o artefato, ele é atingido por um soldado, né, com uma flecha. E aí o jumento então age como um legítimo macaco e mata o soldado que estava com o César na mira ali. Mas aí acaba morto depois. O César então consegue lançar a granada, explode todos os tanques e leva a instalação junto pelos ares, acaba fugindo pelos túneis. Bom, logo depois vem uma avalanche ali com todas essas explosões, soterra todos os soldados que sobreviveram ali e os macacos se salvam porque eles conseguem subir nas árvores, né? Bom, e aí eles partem em sua jornada ali para chegar lá na Terra Prometida.
Eles chegam lá nesse novo local, onde eles vão fazer, né, seu novo lar, e aí Maurício percebe que o César tá muito ferido, sangrando bastante. Bom, aí o César, num tom de despedida ali, ele vira para Maurício e diz que agora vocês estão em casa. E Maurício responde que o filho dele vai saber quem foi César e o que ele fez por nós. Nisso, com, né, um plano bem fechado ali no rosto do César, a lágrima escorre do rosto dele, ele fecha os olhos, cai para o lado, e aí, num plano mais aberto, a gente vê todos os macacos lá e termina o filme. Bom, esse foi o resumão de todos os 3 filmes aí da franquia, e agora chega aí, Planeta dos Macacos, O Reinado. Estreia aí dia 9 de maio. Com esse resumão, dá para curtir bastante o filme, se você não tiver tempo de reassistir todos eles, tá certo? Considere curtir o vídeo, se inscreva no canal. Grande abraço!